Quantas pessoas trouxeram sua Bíblia? Tem muitos lugares aqui na frente. As pessoas que puderem ou quiserem chegar aqui na frente, tem muitos lugares que abriram aqui, né? As crianças subiram, né? Se vocês desejarem. Bem, quantos trouxeram as Bíblias aqui? Levanta-se bem alto. Repete comigo. Toda glória, todo louvor e toda adoração. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para vocês aí. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Efésios, capítulo 6, 10, 11 e 12. Amém? Efésios está entre Gênesis e Apocalipse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Segundo os Coríntios 10, 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios 10, 3 e 4. Diz assim: porque embora andando na carne, estamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofisma. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos a Deus por mais este momento. Por mais este momento estamos aqui na tua casa para louvar e adorar a este Deus Todo-Poderoso. A ti, Senhor, seja dada toda a honra, glória, louvor e toda adoração. Fala conosco, ó Pai, nessa noite de uma forma excelente, ó Pai. E que o poder, a glória, a magnitude do teu Santo Espírito inunde verdadeiramente cada vida, ó Pai. Fica conosco neste momento, ó Pai. Repreenda toda distração, todo problema, ó Deus, que muitas vezes ficamos observando, Senhor. Oh Deus, então, Senhor, leva cativa a nossa mente, para que possamos estar centrados verdadeiramente no Senhor. Fica conosco nessa noite, a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Irmão, nesses últimos dias, eu tenho ficado assim, observando todas as coisas a qual está acontecendo. E a minha esposa teve uma visão dos portais dos infernos sendo abertos. E o inimigo tem lançado a essa terra muitos dos seus adeptos. E se nós não tivermos realmente centrado em tudo aquilo que Deus está nos ordenando, pode ter certeza que as coisas vão tomar um rumo totalmente diferente. Porque os nossos inimigos não são pessoas, não são vidas, mas são os demônios, irmãos. Muitas vezes nós camuflamos, dizendo, não, demônios, é demônios, irmãos. Por isso que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, nas regiões celestes. É lá no alto. Então eu creio e falo assim abertamente nesta noite. Quero que os irmãos saibam que os demônios são nossos inimigos espirituais. E a responsabilidade nossa é estar preparado para poder enfrentar todas as hostes inimigas. A Bíblia usa aqui uma analogia de luta ao referir-se ao nosso combate contra Satanás e as suas tropas. Eu ministrei isso aqui na sexta-feira aos homens de intercessão. E quando ele fala que a nossa luta
E essa luta, irmão, é a palavra certa, pois ele indica o combate corpo a corpo com os poderes malignos. A maioria de nós preferíamos lutar com metralhadora, canhão, né, para atingir de longe. Mas isso não é possível. Isso não é possível. A luta é pessoal e a luta é de perto. O inimigo é espiritual, irmãos, e as armas contra elas são espirituais. A luta também sugere aqui situações de pressão. E os métodos utilizados por Satanás, irmãos, é de impor pressão. Ele impõe pressão nas áreas dos nossos pensamentos, emoções, decisões em nosso corpo. São setas que o inimigo vai lançando, e muitas vezes, se você não estiver atento, de repente você vai recolher essa seta para a sua vida, dizendo: você não é nada, você não é nada, você é um perdido, você é um perdedor, você não vai conseguir realmente vencer tudo aquilo que Deus tem prometido. E neste momento você entra em parafuso, você entra em pânico. E essa seta também muitas vezes foram lançada pela boca dos pais dos filhos. Você não vai ser ninguém. Para você só falta um par de orelha. Você nunca vai ser um vencedor na vida. Da mesma forma que muitas vezes os pais têm lançado setas, o inimigo coloca para que você também seja atingido nessa área. É por isso que muitas vezes eu tenho dito lá em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, vos conserve íntegro e repreensível até a volta do Senhor. Ele está lançando essas três situações, a qual o povo de Deus deve realmente seguir. E quando alguém não conhece esses métodos satânicos, ele se volta para os tranquilizantes, os comprimidos para dormir, os Rivotril da vida. E muitas vezes as pessoas deitam no divã psiquiátrico porque está dizendo: eu não estou conseguindo mais me centralizar, caminhar dignamente, a qual Deus tem proposto na minha vida. E o inimigo está trabalhando. E muitas vezes nós não estamos percebendo o que o inimigo está fazendo. Mas eu quero que os irmãos saibam que a Bíblia nos mostra como podemos vencer o inimigo. Mas como? Lendo, irmãos. E muitas pessoas, infelizmente, não estão lendo. O crente deve conhecer as suas armas e saber como usá-las. Nós temos uma arma poderosa, calibre 66, irmãos. Calibre 66. Ele nos dá, Ele nos fortalece todas as vezes. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1,22: meus irmãos, não sejais meros ouvindo a palavra, mas praticantes da palavra. Porque aquele que lê e não a pratica será considerado como um homem que contempla o seu rosto de uma forma natural no espelho. Não podemos ser dessa forma, nós temos que estar praticando da palavra de Deus. Deus quer isso continuamente nas nossas vidas, irmãos. Não adianta ir na guerra com o peito aberto, dizendo glória a Deus, aleluia. O inimigo lá na trincheira, você vai virar um queijo suíço, irmãos. Você vai virar um queijo suíço. Nós temos que estar revestidos da armadura do Senhor. Muitas vezes nós nos acomodamos de uma forma tal que fala assim: não, acho que não tem problema não. Tem problema sim, irmão. Por isso que a carta de Efésios 6,12 nos fala de 4 coisas importantes. Primeira carta, a carta de Paulo nos diz que a nossa luta é contra os principados. A palavra grega para principado é archás. Essa palavra é usada para descrever uma série de coisas, como líder, reis, majestade. Assim, uma série de líderes, governadores, descreveria sua posição e organização. A palavra principados, irmão, nos diz que o reino satânico está bem organizado. E eu falo que o reino satânico está
redondo, irmãos. Está organizado. Ele já preparou as suas tropas. E muitas vezes nós achamos que o inimigo não está preparado. Está preparadíssimo, irmão. É por isso que Satanás é o chefe do reino. E sob seus domínios há uma fila de espírito de altas posições, só aguardando dizer assim: olha, agora vai ser a sua vez. Agora vai ser a sua vez. A palavra principados, irmãos, significa território ou jurisdição de um príncipe ou de um país que recebeu esse título de príncipe. Nós sabemos, irmãos, que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta das regiões como nação, cidade e lares. Isso chama-se demônios territorial. Nós vamos tomar conta desse território aqui. Satanás indica vários dos seus liderados e começa a dizer: toma conta daquele bairro. E quando você chegar naquela casa lá, toma conta também. É por isso que muitas vezes os nossos lares estão de ponta cabeça. Nós não sabemos o que está acontecendo. De repente, acontece uma discussão, acontece briga, acontece discórdia. O casal de repente não pode nem mais olhar um com o outro. Os filhos começam de uma certa forma a ser desobedientes. E de repente até os filhos, o inimigo toma conta. E se nós não tivermos preparado, irmão, as coisas vão tomando um vulto totalmente diferente. O irmão passou aqui um vídeo para mim, porque já está sendo notório um indivíduo que está trabalhando naquele BBB, né? É um camarada de candomblé que fica possesso no seu quarto. E o povo fica aplaudindo, irmão. O povo fica aplaudindo. Está totalmente escancarado, mas a mídia muitas vezes não querem realmente divulgar essa situação, mas está notório. Quando o mundo escancara lá a potestade maligna, o povo aplaude. Mas quando fala-se do Senhor Jesus, o povo nos condena. E o mundo está indo de mal a pior, irmãos. E eu falo uma coisa, a gente pode perceber, lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel fez um propósito de 21 dias, irmãos, orando, jejuando, Daniel estava pedindo uma solução do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Não estava conseguindo. Sabe por quê? Porque lá no Daniel capítulo 10, versículo 13, disse: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Mas então quem que estava lutando? Era Gabriel. Gabriel estava lutando, mas ele não estava conseguindo. Aí teve que chamar Miguel. Mas Gabriel, ele trouxe um recado do Senhor para Daniel, dizendo que desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a se humilhar perante Deus, Deus está dizendo: eu estive te ouvindo. Aleluia. É por isso que eu falo que no momento que nós começarmos a fazer um propósito de Deus, não podemos parar de orar, irmãos. No primeiro dia, lá no Monte Moriá, na sala de oração, eu disse: cada família se una e peça, faça um planejamento espiritual na sua vida, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E no momento que você desejar, Deus vai te conceder algo tremendamente maravilhoso. Janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano, faça um propósito. Mas esse propósito não pode ser suprido somente com uma pessoa, são duas pessoas. Por isso que a Marta disse: não, eu sou um com o Itimar, eu venho com ele.
Os dois têm que orar. Não basta um somente pagar o preço. A coisa está errada, os dois têm que pagar o preço. Os dois. E no momento que os dois começarem a pagar o preço, Deus vai ouvir. Por isso que fala lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos, pensamos, ou mesmo até imaginamos, Ele é poderoso, irmãos. Aleluias. Então não deixa de realizar o propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu falo que quando Gabriel teve que chamar Miguel, que é o principal anjo do céu, para vencer Satanás, ele disse: quando temos problema, irmão, que persiste, infestando lares, infestando as igrejas, sabemos que são inimigos demoníacos, comandados por Satanás para causar problema. Eu falo, será que no nosso lar não temos problema, irmão? Será que no nosso lar não discutimos? Será que no nosso lar não brigamos? E se isso acontecer, vocês têm que dizer: para, calma, opa, o que está acontecendo? Vamos orar junto. Ah, não é ficar quietinho, um para lá, outro para cá, não. Espera um pouquinho. Você como sacerdote principalmente, olha, vem cá, vamos orar. Porque essa briga não pertence a nós. Porque a palavra do Senhor diz que essa briga não somos nós, mas é o inimigo que está realmente lançando seta. E muitas vezes nós não pregamos isso. E o pessoal começa a ficar muito acomodado, irmão. É por isso que eu falo que o inimigo, ele manda suas tropas para criar problema. Para criar problema, irmão. Assim, quando nós descobrimos que essa luta é espiritual, que vai abranger grandemente as nossas vidas individuais, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar orando para com os nossos familiares, para os nossos lares, para a nossa comunidade, para a igreja. É por isso que graças a Deus, né? Graças a Deus, levantou um homem que ele disse: pastor, eu vou estar orando todo dia, de manhã às 6 horas. Ele começou sozinho, mas graças a Deus está levantando vidas, que está realmente se posicionando. E nesse sábado, irmão, aconteceu algo extraordinário. E quando eu sentei no banco, comecei a chorar. E depois o Anderson falou também a mesma coisa. O que aconteceu? Eu sentei no banco e comecei a chorar. Sabe o que é isso? A atmosfera do Espírito Santo de Deus inundando. Já começa realmente o clima a mudar. E se você nunca foi do Monte Moriá, aqui em cima, no segundo andar, orar, venha um dia pelo menos. Você vai perceber algo diferente acontecer. Vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas. Eu falo uma coisa para você: o inimigo está muito bem organizado, irmãos. Seus movimentos só têm um alvo. Qual que é o alvo do capeta? É fazer o mal. Eu estou sendo bem claro hoje, irmão. Ficar passando pano quente no capiroto, não. Nós temos que ser claros. Em segundo lugar, nós estamos informados de que a nossa luta é contra a potestade. A palavra grega exousias, que traduzido quer dizer autoridade. Esta palavra nos diz, irmãos, que os demônios são colocados sobre várias áreas ou território. Eles têm autoridade para cumprir qualquer ordem que venha receber. Quando Satanás diz: agora é você, esse comandado, ele vai fazer o melhor. Sabe por quê? Ele quer mostrar que ele é superior aos outros colegas. Satanás é assim. Muitas vezes a gente começa a dizer: mas tem os nomes poderosos, tem Chucaveira, Pombagira, Tranca-Rua,
7 flechas, e assim vai. Esses são os demônios maiores. E sob seu comando tem mais de 4.000 demônios. Irmãos, é por isso que essa cidade, nação, país, está empesteado de capiroto, irmão. Porque os anjos do céu são incontáveis. E uma terça parte desses anjos caiu. Imagine a quantidade, irmão. Imagine a quantidade. Imagine a quantidade. Eles vão cumprir cabalmente aquilo que Satanás ordenar. Ele vai cumprir, irmão. A pergunta, você começa a dizer assim: como posso combater o inimigo da potestade? Estando eu na terra, como que eu vou combater o inimigo aqui, se eu estou aqui? E muitas vezes eu tenho ensinado isso no discipulado. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E no 21, acima de todo principado e potestade e poder, domínio e todo nome que possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, lá no versículo 20, ele sentou à direita do Pai. A direita quer dizer poder. Graças a Deus que estamos na direita, é poder. E depois ele disse, no 21, acima de todo principado e potestade. Irmãos, imagine aqui, eu aqui na terra. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu subi daqui para o patamar acima da potestade. Aleluia, aleluia. E como eu estou acima dos principados e potestades, agora eu tenho o poder para brigar com o inimigo. Amém, igreja? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Pergunta lá para o teu irmão: você tem essa capacidade de lutar com o inimigo? Pergunta lá. Você tem essa capacidade ou não? Você tem ou não? Portanto, meus irmãos, não fica com medo, nem tampouco fica desanimado. Tem pessoas que dizem: manifestou um capiroto aqui, que eu vou chamar o pastor. Chama não. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você também. Aleluia. Porque você não vai expulsar o capiroto no teu nome, você vai expulsar o demônio no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 João 4:4, na parte B: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Ele é maior. Ele é maior. Não existe outro, irmão, a não ser Ele. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por isso que Deus nos deu essa autoridade ainda maior. Nós estamos revestidos, irmão, com a autoridade do nome de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Marcos 16:17: e esses sinais seguirão aqueles que crêem, em meu nome expulsarão demônios. Aleluias. Em meu nome expulsarão demônios. É por isso que ele disse: você crê? Pergunta lá para o teu irmão: você crê, meu irmão? Você crê? Se você crê, Deus te revestiu deste poder. Irmãos, os demônios estão obrigados a se curvar, a se render diante da autoridade do nome de Jesus. Aleluia. As Escrituras revelam que o poder, que os demônios não somente têm autoridade, mas também têm poder. Meu Deus.
Deus é poderoso, mas o demônio também tem poder. É por isso que em Lucas 10:19 diz, o Senhor Jesus diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia! E nesse versículo lemos o poder do inimigo. A palavra grega é dunamis, também é dínamo, do dinamite. Mas se ele tem poder, não fica desanimado não, irmãos. Deus é poderoso acima de todas as coisas. Ele é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que nós temos promessa, irmão, da palavra de Deus. Ele tem poder ainda maior do que o inimigo. Por isso que Deus disse lá em Atos capítulo 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Ele está dizendo: receba! Receba esse poder. Encha de poder. Encha de autoridade. Porque somente Ele te capacita. É Ele que te capacita. Não recue nunca, irmãos. Não recue nunca. Aleluia. O crente recebe poder com batismo no Espírito Santo de Deus. Jesus reconhece que os seus seguidores precisavam de autoridade e poder para combater o inimigo. É por isso que ele está dizendo: busque, busque, busque. E muitas vezes nós nos acovardamos, não buscamos como deveríamos buscar. Mas quando o Senhor Jesus enviou os 12, lá em Lucas 9, versículo 1, ele diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para também efetuar cura. Aleluia. E no momento que você é capacitado, Deus fala assim: vai, meu filho, vai que você tem capacidade. Deus é assim, irmãos. Um pouco mais tarde no seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, quando eles voltaram, eles ficaram alegres, contaram o sucesso que tinha experimentado, de lidar com aqueles poderes demoníacos em nome de Jesus. Lá em Lucas 10, 17 a 19, então aqueles 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas o Senhor Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. É por isso que eu disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. E eu vi os inimigos caindo, e eu falo assim: eu vou dar autoridade para esse povo. Oh, Ramanarabashandekanto Enekobanás. Jesus, Ele observa você quando você está fazendo a missão dEle. Ele observa você. É por isso que Ele está dizendo: vai, cara, vai, meu filho, vai, meu filho. Mas não é mas não, vai. Porque quando eu perceber que você está fraco, eu sou forte na sua vida. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 8:26, o mesmo Deus, o mesmo Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede. Ele está intercedendo para você, está dizendo: vai que eu estou indo com você, vai que eu estou indo com você. Aleluia. E você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Aleluia. Glória a Deus. E eu falo uma coisa, irmão, aquilo que eu disse lá em Mateus 16:17, que é para vocês expulsar o demônio. É para vocês, crentes, expulsar o demônio. Em nome de Jesus. Essa promessa, irmãos, não foi limitada apenas para os apóstolos ou discípulos do primeiro século, mas é para todos nós. Fala assim para o teu irmão: é para você, meu irmão. É para você. Você crê ou não? É para você. Eu tenho medo.
Está de brincadeira. O que fala 1 João 4,8 mesmo? Que o amor lança fora o medo, irmãos. Quem que é o amor? Jesus, irmãos. Jesus. Aleluia. Essa comissão, irmãos, está registrada em Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você está com Cristo, você também tem autoridade lá e aqui. Amém, irmãos? Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu te ensinei. É por isso que no momento que você percebe que uma pessoa aceitou Jesus, agarre ele. Diz: você precisa fazer o discipulado. Eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar. Porque se você não ensinar essa pessoa, ele continuará sendo um neófito, desconhecedor da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes estão dizendo, lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Oséias 4, 6, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Gente, eu canso de falar que tempo de igreja não é sinônimo de maturidade cristã. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 5, 12, 13, 14, vós que já devia ser mestre, ainda precisa de leite. Precisa dos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Está de brincadeira, irmãos. Está de brincadeira. Você vai ter necessidade que te ensine novamente quais são os princípios fundamentais da palavra. Nós temos que estar preparando, irmão. A volta do Senhor Jesus está na porta. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Você vai ficar. E daí, se você ficar, o que vai acontecer? Não vai acontecer, você vai estar queimando. Então prepara, irmão. Diga lá, irmão, prepara, meu irmão. Não é brincadeira, não. Prepara. Fala assim: você possui a mesma autoridade. Fala lá: você possui a autoridade, irmão. Você possui a autoridade, irmão. Mesmo poder. Para ministrar o que foi dado à igreja nos princípios. Eu falo que seria uma tolice combater o espírito demoníaco sem poder e autoridade. Não adianta, irmão. Você fala assim: não, deixa comigo esse negócio. O que aconteceu com os 7 filhos de Seva, filho do sumo sacerdote? O que aconteceu com ele? Eles tentaram expulsar os processos malignos, dizendo: esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Está lá em Atos 19, 13. Sabe o que aconteceu? Lá no versículo 15. Mas o espírito maligno respondeu assim: eu conheço Jesus e Paulo. E quem é você? Quem é você? Aí no 16, aquele capiroto deu uma surra nele e eles surgiram pelado. Bem feito. Bem feito. Irmãos, a gente dá risada, mas é sério. A coisa é séria, irmão. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É por isso que a autoridade nós recebemos através da nossa salvação. E o poder vem através do batismo com o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos autoridade, é porque o Senhor Jesus está dizendo: você é meu filho, então te dou autoridade. Mas você tem que ter um complemento disso. Você tem que estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. Porque o poder que o crente recebe por meio do poderoso batismo do Espírito Santo é visto na operação dos dons espirituais.
Lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 11, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dom de curar, a outra operação de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de língua e outra capacidade para interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Tais dons do Espírito Santo, irmãos, como palavras sobrenaturais e de reconhecimento e de discernimento de Espírito, irmãos, são indispensáveis. Sabe por quê? Tem duas situações que muitas vezes o povo tem que aprender. Quando você tem a unção de conhecimento, quando você vai orar para uma pessoa, quando você impõe as mãos, a pessoa cai, você tem que discernir: caiu no poder do diabo ou caiu no poder do Espírito? Porque tem muitas vezes que a pessoa cai no poder do Espírito, porque também eu falo que a pessoa cai no poder do Espírito, irmãos. Se você ler lá em Atos capítulo 2, vocês vão ver que eles estavam que nem bêbados, embriagados. Porque senão a pessoa cai no poder do Espírito e fala assim: sai capiroto, sai demônio. Opa, eu não... Daí a pessoa fala: como? Não estou possesso. Você tem que ter discernimento, irmãos. É por isso que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes eu falo para os intercessores: tenha discernimento, ore. Você vai saber. Quando eu sinto a presença do capeta, a minha espinha começa a gelar tudo. Uma vez, chegou uma irmãzinha de uma igreja, e eu disse: pastor, eu posso louvar a Deus? Eu falei: pode. E ela começou assim: lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Quando começou a cantar, a minha espinha começou a gelar. Eu falei: ixi, capeta engana, irmão. Capeta engana. Quando ela parou de cantar, impôs a mão, caiu o processo. Irmãos, por que eu estou falando isso hoje? Para que os irmãos possam entender e perceber como você deve conhecer e ter esse discernimento, irmãos. Vocês intercessores, tenham esse conhecimento de Deus, o discernimento de Espírito, esse poder e autoridade está em nome de Jesus, para que você possa vencer os poderes malignos, os poderes demoníacos, irmãos. Deus quer te capacitar. Deus não facilita para ninguém, irmãos, mas Deus te capacita. Deus te capacita. Por isso que fala que um policial militar é um exemplo de autoridade e poder. Toda pessoa aqui, quando vê um policial, ele até desacelera. Opa, ó. Se você não usa o Waze, né? Cuidado que tem um policial lá, você já tira o pé. Falou: opa, se você passou, a coisa complica. Da mesma maneira, irmãos, eu falo que o crente será tolo se tentar também querer combater as forças demoníacas sem autoridade e poder. Aí o que faz? O que faz aquele policial? Ele tem autoridade, mas não tem poder. Daí ele vai fazer o negócio seguinte: já que esse povo não obedece, ó, o revolvão aqui do meu lado e o cacetete do outro. Aí ele tem poder. Aí tem poder. Já que você não quer me respeitar, aqui, ó. Vou parar aqui. É a mesma coisa o crente, irmãos. Você pode ter autoridade, mas se você não tem poder, não vai adiantar nada.
Não devemos ficar esperando que Deus venha ao nosso socorro. Oh, Jesus, me socorre. Não é hora de você ficar orando, pedindo para que Deus providencie para você poder e autoridade. Não, Ele já providenciou para você a salvação, aleluia. E o batismo com o Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo com você é porque você não está enchendo do poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu canso de repetir isso. Nós temos que estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encha do Espírito, irmãos. Por isso que eu falo que nós, como igreja, nós devemos ser militantes da profecia da qual o Senhor Jesus falou para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Em terceiro lugar, irmão, aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para dominadores deste mundo é cosmos krátoras. Cosmo, mundo, crátulas, dominadores. Cosmo, crátulas, que pode ser traduzido como o príncipe desse século. Tal designação do inimigo enfatiza a intenção de controlar. É por isso que a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Satanás. Cegou. Não foi os meus olhos, aqui ó, o meu entendimento. Irmãos, a coisa é mais séria que muitas vezes nós pensamos. Quando Adão caiu, irmãos, por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Satanás é posseiro. No grego chama arpazém, tomar posse. Satanás tomou posse. E Satanás também queria tomar posse do nosso Senhor Jesus. Ele usou a mesma artimanha com o Senhor Jesus na tentação do deserto. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, lá em Mateus 4,9. O Senhor Jesus falou assim: somente o teu Deus adorarás. Somente o teu Deus. É por isso que eu quero fazer aqui um parênteses. Quando as pessoas falam assim: eu adoro a comida. Ah, eu adoro o artista. Ah, então você é um idólatra. Porque fala assim: somente o teu Deus adorará. Você gosta da comida. Você não adora. Quem que já falou assim que eu adoro a comida aqui? Vamos ver. Quem que já falou? Então você conserte. Mas já consertou, né? Eu adoro o meu filho. Está de brincadeira. Adoro somente Deus. Adoro o meu carro, minha casa. Adorar somente a Deus. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu adoro aquele artista. Vai? Vai? É de máxima importância, irmãos, que reconhecemos Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nesse reino. Nós temos direito de tratá-lo como um transgressor. Vamos supor que nós somos um proprietário de uma chácara linda, maravilhosa. Aí nós colocamos lá: proibida a entrada. Aí vem um MST da vida e entra. Você o que tem que fazer? Sabendo que esse posseiro entrou, você tem que repreender. Sai daqui, manda embora. Ele não tem direito de ficar. Mas eu quero que você realmente guarde isso no teu coração agora. É importante, irmãos, entendermos que o espírito demoníaco não tem direito legítimo de ficar no cristão. E tem muito demônio no cristão, irmãos. Mas como?
Pergunta lá, você mente? Se você mentiu, você é filho do capeta, que está lá em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira. Se você mente, você é filho do capeta. Não adianta. Você já deu legalidade. Se você pecou, já deu legalidade. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus, ele não peca, o maligno não me toca. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, querendo tragar. Ele está de olho em você, irmãos. É por isso que tem muito crente que acha que não tem, mas fala palavrão. Graças a Deus que não tem ninguém que fala aqui. Fala palavrão. Depois o filho fica falando palavrão. Onde que ele aprendeu, hein? Tá de brincadeira? Onde que ele aprendeu? Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Então nós temos que tomar muito cuidado. Como que está o teu lar? Como está a tua vida? Eu falo uma coisa aqui para vocês, irmãos. O diabo começa a transgredir. Mas quando tomamos iniciativa, nós temos que tomar iniciativa, irmão, e mandar o capiroto embora da nossa vida. Você pensa que, mas o diabo entra? Já foi dito. Se você peca, você deu legalidade. É a palavra, irmãos. Falou palavrão, brigou, xingou, mentiu. Foi entrando. Uma bebidinha de nada aí, ninguém está vendo mesmo. Um filminho pornográfico também, ninguém, não tem problema, tal, e vai. O jovem aí, eu não estou masturbando. E vai, irmãos. E vai. Os namoradinhos aí, se ardendo. Aquilo que eu falo, né? Depois canta aquela musiquinha nupcial. Teneném, teneném, teneném. Aí complica tudo, irmão. Então vamos correr fazer o casamento. Tem uns que nem casam. É complicado, irmãos. É complicado. Jesus, ele explicou a sua habilidade em expulsar o demônio nessa palavra. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança, todos os seus bens, sobrevindo, porém, o mais valente do que ele vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhes divide os despojos. Lucas 11, 20, 21, 22. Jesus declarou que a armadura do valente foi tirada. Foi tirada. Isso significa que Satanás está completamente sem defesa. A expressão toda, sua armadura, é a palavra grega panoplia. Não tem acento, é panoplia. A panoplia é usada mais de uma vez no Antigo Testamento. Em Efésios 6:11, o cristão é exortado a revestir-se de toda a armadura de Deus. Assim o cristão não tem ponto vulnerável, enquanto o diabo é vulnerável em tudo. Nós, como cristãos, não podemos ter o tendão de Aquiles. Pergunta lá para o teu irmão, como está a tua armadura espiritual, meu irmão? Pergunta lá, como está a tua armadura espiritual, irmãos? Como está a tua armadura? Está revestido? Temos que admitir, irmãos, que Satanás tem progredido bastante na realização do seu alvo. Sabe por quê, irmãos? Por que Satanás
está avançando. Porque a igreja não tem se levantado na autoridade e poder que é a nossa herança. Deus disse: eu te dou tudo, mas você não se apropria daquilo que Deus te deu. Mas hoje, um grande dia hoje, que são vocês, que são parte do corpo de Cristo, e eu peço que vocês comecem a entender aquilo que o inimigo consegue fazer. Fala sempre, teu irmão: tome a armadura, meu irmão. Vamos revestir da armadura espiritual, meu irmão. Vamos revestir da armadura espiritual. Vamos tomar frente, vamos ser um soldado de choque. Vamos para frente. Não vamos recuar não, em nome de Jesus. Tome a ofensiva contra Satanás e as suas hostes. Quanto mais o cristão entrar na luta, tanto mais Satanás vai perder. Amém, igreja? Amém, igreja? Você está entendendo? Você está entendendo? Está fraco, mas está bom. Em quarto lugar, irmão, a Escritura diz que lutamos contra as forças espirituais, o mal na região celeste. A frase chave aqui, irmão, é de caráter injurioso ou destrutivo. Esses poderes têm só um objetivo: o mal. Eles podem aparecer como anjos da luz. Em 2ª carta aos Coríntios 11:14 diz: e não é de se admirar que porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás não vem com um chifrinho não, irmãos. Ele é feinho, com tridente na mão, nada disso. Muitas vezes Satanás entra na igreja até com Bíblia, que as pessoas vão dizer assim: não tem problema não, não escute o que esse pastor está falando não, ele não é desse jeito não. O capiroto faz isso. O capiroto faz isso. Não, show de bola, tranquilo, vai. Irmãos, Satanás, ele ilude, irmão. Atrai muitas pessoas para as redes, para destruir. É por isso que Jesus expôs isso para o povo. Quando ele diz lá em João 10:10, na parte A, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Todos os sonhos, matar os propósitos que aquele que ele tem dado para você. Roubar tudo aquilo de bom que Deus tem proporcionado para a tua vida. E esses 4 expressões de Efésios 6:12, irmãos, tem nos dado aí um quadro vivo do reino satânico. Eu falo que o reino satânico está bem organizado para alcançar seus objetivos. Os poderes demoníacos estão colocados em ordem e autorizados por Satanás a controlar o mundo inteiro, enchendo de maldade perniciosa. E está acontecendo isso, irmãos, e o povo está dormindo. A coisa está acontecendo nos nossos olhos, então, e nós estamos dormindo. As nossas crianças na escola estão sendo vulneráveis. E nós temos que estar orando por eles todos os dias. E se nós não estivermos orando por ele todos os dias, as coisas vão complicar de tal forma que no momento que você acordar, no momento que você dispersar, já era. É por isso que eu falo que não há vantagem nenhuma para nós ficarmos ignorando as forças malignas de Satanás. Sabe por quê? Porque se nós ignorarmos, vai deixar Satanás avançar, operar como sempre avançou, oculto e sem oposição. Aí eu falo, se nós não enchermos e se nós não envolvermos na luta espiritual contra ele,
significa que nós não estamos nos importando o que está acontecendo conosco, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso casamento, com nossos queridos, com a nossa comunidade, com o nosso país, com o mundo. Nós estamos dizendo, não estou nem aí com minha família. Então não fica omisso, irmãos, em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes a maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação. Irmãos, vamos fazer o discipulado? Não, eu já sei tudo. Não preciso não me especializar mais não. Tá bom. Até a questão de reconhecimento de como você vai lutar. Hoje Satanás está ostentando seu poder por meio de espiritismo de todo tipo. Até os crentes que gostam de ficar orando, vendo horóscopo. A pessoa fala assim, que hora que é, hein? Seitas. Ainda bem que não tem ninguém que vê horóscopo aqui, né? Graças a Deus. Eu falo que a igreja está sendo forçada a examinar novamente os princípios da palavra de Deus e os seus próprios recursos. Um jornal dos Estados Unidos lá reproduziu a seguinte citação do Dr. Billy Graham. Já estou terminando. Todos nós que trabalhamos na obra cristã estamos bem cientes da necessidade de lutarmos contra forças e poderes sobrenaturais. É perfeitamente isso, Billy Graham está dizendo, é perfeitamente óbvio a todos nós que as pessoas possam estar possuídas por demônio. Olha, está dizendo, é possível que todos nós possam estar possuídos por demônio. Você pensou, fala assim, tomara, se é fechado no trânsito, fala assim, tomara que aquele cara morra. Você já matou ele, só de pensar. Nossa, que camarada sarado, cometeu adultério. Que mulherão, hein? Cometeu adultério. Irmãos, só de pensar. Só de pensar. É por isso que muitas vezes as pessoas estão atormentadas e controladas por ele. Mais e mais pastores têm que aprender como usar o poder de Deus para a libertação do povo dessa terrível possessão do diabo. Nós temos que lutar, irmãos. Deus está levantando um exército poderoso nessa quarta igreja ou não? Sim ou não? Então vamos revestir de armadura, irmão. E vocês vão ver um resultado impressionante. Através do Ministério da Libertação. Eu creio que milhares do povo de Deus vão estar sendo libertos. Principalmente se essa igreja aderir a essa situação, você vai dizer, eu vou ficar liberto em nome de Jesus. Eu vou ficar liberto. Amém? Feche seus olhos.